Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Bom dia, professor. Já temos resultados sobre a eficácia da vacina nos países que começaram a imunização em massa, como Israel, que vacinou boa parte da população rapidamente? Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Cinderela. Israel e o Reino Unido mostram como a vacina funciona, é eficiente e derruba não somente a taxa de infecção, como também o número de mortes. Vacinas de todo tipo. Nesses países, os grandes carregamentos estiveram muito vinculados à vacina da Pfizer, BioNTech, que está mostrando uma efetividade de mais de 95% na prevenção das mortes de Covid e cerca de 99% na prevenção de consequências graves, que levam as pessoas a serem internadas em hospitais e passarem por procedimentos bastante agudos. Os dados ainda estão começando a chegar. No Reino Unido, as avaliações são feitas a partir da primeira dose, em Israel já a partir da segunda, mas o que se sabe, que nós temos em mãos, comprovadamente, é que exatamente a vacina é chave. Ela funciona, ela derruba e controla e começa a controlar a doença. Evidentemente, a gente não pode passar a ideia de que só vacina basta, e principalmente que só vacina num único país, porque o fluxo de pessoas, a gente não sabe ainda, os cientistas não sabem ainda, se mesmo tomando a vacina e com as pessoas em estado de maior proteção contra a Covid, se elas continuam ou não e qual é esse potencial de infecção de outros. Ou seja, eu posso estar sem doença, a vacina me protegeu, mas eu posso estar contaminando outros. Essa é uma questão super importante para controlar a pandemia e, ao mesmo tempo, para a gente prevenir e proteger as nossas famílias, nossos amigos, aqueles com os quais a gente tem contato. Veja, Israel, cerca de 47% da população já recebeu pelo menos a primeira dose da vacina. É o maior índice do mundo. E, como eu disse, exatamente os casos de doença mais graves caíram cerca de 95%. No Reino Unido, já 16 milhões de pessoas receberam a primeira dose. O Brasil, nós não chegamos ainda a 3% dos vacinados e a segunda dose não chegou ainda a 1% da população vacinada. Professor, o Brasil já foi referência no Plano Nacional de Vacinação. O que está acontecendo? É uma situação que a gente fica muito de boca aberta, porque o Brasil tem um Programa Nacional de Imunização, que existe há muito tempo, com gente altamente qualificada. Nós já conseguimos, em passado recente, vacinar 100 milhões de pessoas em 3 meses. Essa desmobilização do Ministério da Saúde, a incompetência que graça dentro do Ministério, e mais do que incompetência, uma decisão tomada e orientada pelo governo para retardar e não dar prioridade à vacinação, ao mesmo tempo em que fica receitando remédios milagrosos como a cloroquina e a anita, um pouco a jabuticaba reinventada, entende? A gente vê uma situação, e fica uma situação muito triste. Para a gente ter as mesmas consequências positivas que Israel e Reino Unido, nós temos que vacinar os idosos, nós temos que avançar nos trabalhadores da saúde e avançar nos idosos, e com certeza em 30 dias, se nós fizéssemos o que nós sabemos fazer, nós teríamos resultados excelentes. É preciso, na verdade, muita coragem para viver esse momento no Brasil. Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, oic.unap.usp.br. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Decodificando o DNA, com Maiana Zates. Na semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, a professora Maiana Zates abre espaço em sua coluna quinzenal
para falar sobre mulheres e ciência. Nessa segunda-feira, tivemos um simpósio na USP em homenagem ao Dia Internacional da Mulher e eu fui uma das palestrantes convidada. É sempre uma honra participar de eventos como esse, onde tenta se valorizar a mulher, mas cada vez mais ouço meus colegas homens dizerem que estão sendo discriminados porque não há o Dia Internacional do Homem. Ao contrário de mulheres em outras profissões ou que abraçam outras especialidades, confesso que eu nunca me senti discriminada no meio científico por ser mulher, pelo menos não na USP, na área de ciências biológicas. E como é em outros países? Eu descobri pela primeira vez que podia haver discriminação contra o sexo feminino na carreira científica quando eu fui fazer meu pós-doc nos Estados Unidos, na Universidade da Califórnia. Diferentemente do Brasil, onde o salário nas universidades depende do cargo que você ocupa, nos Estados Unidos os salários são negociados de acordo com o seu perfil. E lá, ainda hoje, as mulheres têm um salário menor do que os homens. Além disso, não há licença maternidade, o que torna muito difícil continuar nas pesquisas quando você se torna mãe. Em 2001, ganhei o Prêmio L'Oréal Unesco para Mulheres na Ciência, como representante da América Latina. E esse prêmio é outorgado uma vez por ano para 5 mulheres, uma representando cada continente. E é claro que a primeira coisa que me perguntaram é: como é ser uma cientista mulher no Brasil? Como o preconceito contra mulheres nos afetava? Surpreendi a todos quando afirmei que no campo de ciências biológicas eu nunca havia me sentido discriminada como mulher. Mas sei que ainda há discriminação em várias profissões em muitos países. Por exemplo, no Japão. Conheci uma cientista que só foi reconhecida após a morte do marido, embora fosse ela a responsável pelo sucesso científico do casal. Mas o mais impactante foi o caso da cientista que representava os países árabes. Era uma médica que trabalhava no Egito e que eu conheci durante a premiação. Embora ela reconhecia na época que havia discriminação contra mulheres cientistas no Egito, ela tinha a liberdade de se vestir à moda ocidental. Encontrei-a de novo alguns anos depois e, para minha surpresa, ela estava com a cabeça coberta, escondendo os cabelos. E me contou, então, que havia alguns anos que elas não podiam mais aparecer em público sem o hijab, o lenço que cobre a cabeça, e que tinha havido um enorme retrocesso na liberdade das mulheres cientistas. Quando ouço histórias como essas, me dou conta dos avanços que já conquistamos. Hoje, no nosso departamento, temos mais mulheres que são professoras titulares do que homens. E temos na universidade os mesmos salários e conquistamos direitos importantes, como a licença maternidade, que hoje se estende até para alunas com bolsas de pós-graduação. Então eu me pergunto, por que algumas mulheres ainda se sentem discriminadas, mesmo na área acadêmica? Será que não é algo que veio da infância, de uma família que valorizava mais os meninos do que as meninas? Nós temos uma colaboração com um super cientista de Israel, chamado Nissim Ben-Viniste, e na última vez que ele veio ao Brasil, ele comentou um fato interessante. Segundo ele, os homens se vendem muito melhor que as mulheres. Ele diz que quando analisa um projeto científico, ele sabe imediatamente se é de um homem ou de uma mulher pela maneira de escrever. Via de regra, diz ele, a mulher é mais low profile. Em resumo, vamos lutar para que as conquistas que alcançamos nas pesquisas biológicas se estendam a todas as profissões. E eu queria dizer para as meninas ou jovens que gostam de ciência, para seguir em frente nos seus sonhos. Você pode ser cientista sem abrir mão da maternidade. Acredite em você. Não tenha medo de ousar, de receber um não. Se você ousar, o pior que pode acontecer é nada. Mas se você não ousar, certamente nada acontecerá. Apesar de todas as dificuldades, ser cientista é fascinante. A professora Maiana Zatz conversou comigo, Fabiana Maris. Decodificando o DNA, com Maiana Zatz. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Dr. Alberto do Amaral Júnior, qual o tema desta semana, hein? Tribunal Brasileiro viola a Constituição e normas internacionais. A Declaração Universal dos Direitos Humanos
surgiu em 1948. Os estados, após a Segunda Guerra Mundial e as atrocidades praticadas pelo nazismo, decidiram estabelecer um conjunto de valores, liberdades e direitos fundamentais, que deveriam regular as relações entre os estados e os cidadãos. E, obviamente, deveriam regular também as relações entre os cidadãos em determinado país. Este foi o ponto de partida para que convenções regionais sobre direitos humanos e para que outras medidas mais importantes sobre direitos humanos fossem tomadas, como, por exemplo, os pactos de 1966, o Pacto sobre Direitos Civis e Políticos, que dá maior concretude à Declaração Universal dos Direitos Humanos, e o Pacto sobre Direitos Econômicos, Culturais e Sociais, também de 1966. A Convenção Americana de Direitos Humanos é de 1969 e procurou, no âmbito da América, estabelecer um conjunto de direitos e liberdades fundamentais a balizar as relações entre os governantes e governados. A Constituição Brasileira de 1988, a Constituição Cidadã, nas palavras de Ulisses Guimarães, previu um catálogo, uma lista, um rol de direitos e liberdades fundamentais, que devem ser a garantia de todos os indivíduos, que devem ser protegidos contra as arbitrariedades do Estado. Professor, por que o tribunal violou a Constituição? Explique melhor. Nós tivemos recentemente uma decisão deplorável tomada pela 6ª turma do Tribunal Federal da Terceira Região, localizado em São Paulo. Esta turma negou, por unanimidade, o recurso apresentado pela viúva de um indivíduo que foi indevidamente preso e torturado nas dependências do DOPS, a política e social da ditadura militar, que esta senhora pretendia um aumento da indenização pela tortura que o seu marido havia sofrido, pela prisão ilegal, pela violação dos direitos políticos. O marido desta mulher, Antônio Tourino, tinha perdido os direitos políticos que foram cassados pela ditadura militar. Algo absolutamente inconcebível numa situação de normalidade. E o fato é que a 6ª turma, por unanimidade, rejeitou este recurso, contrariando a Constituição, contrariando a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Convenção Americana dos Direitos Humanos. E o mais grave, a 6ª turma do Tribunal Federal da Terceira Região, ao invés de proteger os indivíduos, ao invés de seguir a jurisprudência dos tribunais superiores deste país, inclusive do Supremo Tribunal Federal, que já reconheceu o caráter de supralegalidade da Convenção Americana de Direitos Humanos, ao invés de negar validade a atos ilegais praticados pela ditadura, punindo estes atos, ela simplesmente avalizou algo que deve ser abominado por todos nós, por aqueles que são amantes da democracia, da liberdade e dos direitos individuais. Esta é uma decisão condenável que deve ser reformada em instância superior e é uma decisão que envergonha o referido tribunal. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor de Direito Internacional, Alberto do Amaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Dr. João Paulo Lotufo, dá para fazer um paralelo entre a Covid e o uso de álcool e drogas? Estamos vivendo um ciclo da doença do Covid bastante perigoso. Muita gente cansada de evitar
os contatos, muita gente relaxando aí no uso de máscaras, muita gente usando a máscara pelo nariz, álcool gel não é todo mundo que usa toda hora, e isso acaba levando riscos. A mesma relação com a droga eu colocaria. Muita gente acha que a maconha não faz mal, acha que ela é inofensiva, acha que beber antes dos 18 anos não tem problema nenhum, e assim vai. Então, os riscos vão aparecendo. É óbvio que não é todo mundo que vai para uma festa hoje em dia vai sair com Covid, mas alguns vão. É óbvio que não é todo mundo que usa maconha vai ficar com déficit de memória ou aprendizado. É óbvio, mas alguns vão. É óbvio que não é todo mundo que começa a beber antes dos 18 anos vai ficar dependente do álcool. Mas alguns vão, percebem? Essa é a mesma relação negacionista da doença e a relação negacionista em relação aos efeitos maléficos da droga. Por isso, temos que alertar todo mundo sobre as consequências das suas posições. Eu atendi essa semana um senhor que veio parar de fumar, porque o tabaco está lesando o seu pulmão, está lesando o seu organismo, e ele faz uso de maconha medicinal. É óbvio que o canabidiol pode ser utilizado com orientação médica, sabendo a fonte desse canabidiol e quanto tem de canabidiol naquele óleo que ele está usando. Ele também usa a maconha, fumar a maconha do ponto de vista medicinal. Só precisamos tomar um certo cuidado com isso, porque a hora que ele coloca isso em público, principalmente para uma geração jovem, ela vai entender que a maconha não tem efeitos colaterais. E isso é prejudicial à saúde. Dr. Lotufo, quais são os efeitos da maconha no corpo? Que lesões ela pode trazer, hein? Sabemos que ela lesa a memória, lesa o aprendizado, e numa das 40 palestras que eu fiz em 2019 sobre esse tema, antes da pandemia, não me sai da cabeça um jovem senhor sentado na primeira fila que me perguntou: doutor, eu já estou limpo da maconha há 5 anos, mas eu queria saber quanto tempo sem a droga para minha memória voltar ao normal. E eu tive que falar para ele: meu senhor, a sua memória não vai voltar ao normal, porque a lesão da maconha é irreversível. A lesão do Covid às vezes é irreversível, ou às vezes você vai levar sequelas para o resto da vida. Mesma coisa com a ingestão de drogas precoce ou o uso da maconha recreacional, etc. Tome cuidado. Você é responsável por não deixar o Covid entrar na sua casa, e você é responsável por não propagar a ideia de que essas drogas, principalmente precocemente, não são prejudiciais. Abra o olho, conserve a sua família longe de aglomerações e longe de uso de drogas, principalmente se você for um adolescente. Um grande abraço do Dr. Bartô. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o Dr. João Paulo Lotufo, pediatra da Universidade de São Paulo, responsável pelo projeto Dr. Bartô. Dr. Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo.